nesse desafio, você está falando muito sobre ensinar a palavra de Deus. E se a gente olhar para a história da igreja, a gente tem um exemplo muito claro de João Calvino sobre a prática de pregação dele. Ele costumava pregar de forma expositiva, versículo por versículo. Isso foi uma marca dele. Inclusive, quando ele estava lá em Genebra, uma vez ele estava pregando um livro da Bíblia, ele se ausentou. E depois, quando ele voltou para Genebra, ele voltou do ponto que ele tinha parado e continuou pregando, versículo por versículo. Bom, da mesma forma, não quero fazer nenhuma comparação com Calvino, cada um tem o seu estilo. Mas a fonte ela é conhecida por um compromisso com a exposição bíblica. E acredito que é uma marca também do seu estilo de pregação e ministério. O que te inspirou a se tornar um pregador expositivo, versículo por versículo, de um livro inteiro? Como é que essa ênfase que você dá na pregação e no ensino, ela moldou a vida da igreja ao longo dos anos? Se eu não estou enganado, foi em 1978. Naquela época era muito comum a CEPAL fazer congressos de pastores. E em 1978, se eu estou certo na data, veio ao Brasil o reverendo John MacArthur. Isso não era muito tempo depois que ele tinha assumido a Grace. E ensinando para pastores, e eu não estava lá, ele falou e defendeu, dentro das Escrituras, o ensino expositivo das Escrituras. Ele já tinha ensinado alguns livros na igreja dele. E eu tive acesso ao que na época era uma fita cassete. Uma mídia com conteúdo gravado da mensagem que ele tinha pregado. Quem com menos de 30 anos não vai saber o que é isso. Por isso que eu estou falando, é uma mídia que tinha uma gravação que podia ser ouvida. E eu ouvi aquilo. E ali eu falei, eu quero fazer isso. Então foi com uma fita cassete de uma mensagem do MacArthur num congresso da CEPAL, em que eu não estava, que eu ouvi aquilo e me motivei, e eu diria, ao longo da minha vida, ele, em vários aspectos, tem sido minha referência em termos de exposição das Escrituras. Legal. Como é que você acredita nesses anos? Como é que você acha que ela moldou a vida da igreja? No começo havia algumas reclamações por esse tipo de forma de ensinar. Existiram também alguns clamores para que a gente fizesse uma agenda que colocasse dentro da pregação aquilo que era o assunto do momento. E eu falei, não vou ceder a isso, não vamos seguir modismos, porque o mundo evangélico é cheio de ondas e de modismos. Eu vou pregando a Escritura. Com o passar dos anos, lógico, o público que ficou é um público que entendeu aquela visão, o valor. Então, ao invés de nós tratarmos com modismos ou com respostas a ventos de doutrina que estão passando, nós estamos dando a base, estamos dando a alimentação. Então eu diria que nós temos uma igreja moldada, uma visão das Escrituras e o que dirige a Escritura ensinada ao invés de ventos que passam, modismos que passam. Isso é alguma coisa consolidada na vida da igreja. Se não acontecesse desse jeito, a igreja, eu diria, reclamaria. É o método que você mais gosta de pregar? É o método que eu mais gosto de pregar, mas eu acredito que é a forma como nós devemos pregar. Porque quando eu pego um livro, eu já preguei 33 livros da Bíblia, pensando agora, metade dela. O livro de Salmos, eu estou pregando o livro de Salmos, eu paro, prego uma sequência, março agora eu volto a Salmos e prego o 4º livro de Salmos, do 90 até o 107, e na medida que se vai passando e ensinando, as pessoas entendem o argumento do autor, a passagem no seu contexto.
Então eu diria que é a maneira de nós podermos ser mais fiéis em colocar para o povo o que o autor queria dizer, o que Deus estava revelando a ele. E aí você pregou 135 mensagens no Evangelho de Lucas. Eu parei para pensar, falei, caramba, que igreja fiel, né? Eu vi 4 anos o mesmo livro de ponta a ponta, e isso foi desde 2020. Ou seja, são 4 anos pregando o Evangelho de Lucas, e se a gente usar os 40 anos da fonte, quer dizer que você ficou 10% da história da igreja no Evangelho de Lucas. O que te motivou a pregar por tanto tempo um único livro da Bíblia? E considerando que você falou de não passar por assuntos da atualidade e manter-se fiel, assunto não faltou de 2020 para cá, para que você pudesse, porventura, em algum momento, quebrar essa série, mas você se manteve firme. E muitos eventos você trouxe também ao contexto do texto que você estava expondo. Mas o que te motivou a pregar por tanto tempo esse livro? E particularmente para você, como é que foi essa experiência de percorrer toda essa jornada? Como é que foi esse desafio? O que te marcou mais? Bem, vamos só recuperar uma verdade aqui. Ainda que tenham sido 135 mensagens e que tenha contemplado 4 anos, não foram todos os domingos de 4 anos, porque senão estouraríamos 200. Então, houve, por exemplo, uma interrupção de cerca de 3 meses que eu não preguei, quando, por conta do Covid, a Jane faleceu. Teve uma ocasião que nós colocamos uma série, não lembro se de 4 mensagens, ou talvez até mais, que outras pessoas pregaram sobre um assunto que eu achava que era premente, que tinha que ser falado ali. E também nós tínhamos as festividades de Páscoa, Natal, etc., que a gente não seguia. Mas, de qualquer maneira, quando eu entrei para pregar Lucas, eu não imaginei que eu fosse pregar 135 mensagens. A minha motivação de estudar Lucas era conhecer mais acerca do Senhor Jesus. Eu já havia pregado Mateus quase inteiro, Marcos inteiro, João inteiro. João eu tinha gasto um pouco mais de 50 mensagens. Não imaginava que eu fosse chegar em 135. Entretanto, na medida que a gente foi estudando, e cada dia mais, eu ficava mais fascinado com a pessoa de Jesus. Seu caráter, seu ensino, sua inteligência, seu poder. Meu amigo, isso foi fantástico. Cada dia era a oportunidade de conhecer mais um aspecto da glória de Jesus. Então, esse foi a grande motivação, grande alegria, né? E fiquei 135 domingos, se alguém já disse que um bom ensino requer que você repita, deu vontade de voltar lá no início de Lucas e pregar de novo as 135 mensagens. Que a pessoa de Cristo não tem como ficar entediado. Tem como ficar fascinado e curioso, mas entediado jamais. Teve um dado momento que as suas pregações me ajudou. Eu fui pregar numa igreja perto do Parque Industrial, e eu fui lá pregar a parábola do filho pródigo. E você não chegou a pregar a parábola ainda, estava um pouquinho antes. Mas todo o processo da pregação até chegar, para mim, assim, abriu muitos detalhes que eu comecei a perceber que na hora de montar a mensagem, eu ainda orei e falei assim, nossa, obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de ouvir as mensagens do Fernando, porque interessante. Eu consegui colocar detalhes que talvez poderiam ter passado despercebido. Agora, eu imagino que você fazer isso é um grande desafio. Você passa por textos, talvez, vamos dizer assim, espinhosos. Sem dúvida. Que muito pregador, de certa forma, fugiria, vamos dizer assim, do texto. Eu lembro de estar sentado em alguns textos e falava assim, nossa, acho que eu nunca pararia num texto desse para pregar, mas quando você prega um livro inteiro, você é obrigado a passar por ele. Então, quais são os desafios e alegrias de pregar através de diferentes livros da Bíblia inteiro? E como é que essa pregação expositiva ao longo dos anos tem influenciado a sua compreensão
da Bíblia e da fé cristã. E tem algum livro assim especial que te marcou? Bom, eu diria que a melhor compreensão do livro, de uma parte do livro, é quando você enxerga ele todo. Quando você enxerga ele todo, as partes fazem muito mais sentido. É como se você pudesse ver a trama de uma maneira mais clara. Você fala, nossa, que coisa bonita é essa, né? E de fato, tem desafios, né? Não tem milagre, não teve nenhuma mensagem que o Espírito Santo deixou a Bíblia aberta e eu compreendi na hora. Não, é aquilo que Paulo diz quando escreve a Timóteo, né? Digno de dobrados honorários é aquele que se afadiga na palavra e que preside bem. No caso, aí se afadiga na palavra envolve bastante estudo. Né? Eu calculo que para Lucas, para cada mensagem que eu preguei, eu tenho estudado cerca de 20 horas por mensagem. Então, tem trabalho. Né? A contribuição de você ganhar toda a visão de um livro como um todo, ela é fiel, ela é honesta em termos de você compreender quem é Deus. Né? Agora, quando você pensa um livro que foi marcante, eu vou fazer minhas as palavras do Howard Hendricks, que diz que o melhor livro da Bíblia é aquele que você está estudando. Então, atualmente, eu estou estudando Salmos para começar a pregar em março do ano que vem. Eu estou fascinado com o que eu estou estudando. Né? O salmo que eu estou estudando esses dias, o Salmo 94, quando eu li as primeiras vezes, meu Deus, onde é que eu estou entrando? Mas foi curioso. Hoje, um pouco depois que eu acordei, estava em vias de sair para uma reunião, eram 6h10 da manhã, eu estou na minha cama ali, do lado da minha esposa, de repente eu dei uma sumida, falei, entendi alguma coisa que eu comecei a estudar ontem. Então, é uma alegria. Então, o livro, o melhor livro, não tenha dúvida, é aquele que você está estudando. Legal. E você vai pregar só em março. Então, as suas mensagens elas estão prontas com quanto tempo de antecedência? Eu prefiro pelo menos 2 meses e gosto bastante quando está com 6 meses. Agora, tem um processo de estudo e escrever, e na semana que eu vou pregar, eu tenho alguns procedimentos de revisão daquela mensagem, para que eu possa entrar, não só lembrar daquilo que eu estudei, como afinar algumas coisas e entrar na atmosfera da passagem. Então, mas eu gosto de trabalhar com bastante antecedência. Esse intervalo de estar a mensagem pronta, respirar outras coisas, depois voltar nela, te ajuda a... Certamente, ajuda qualquer um, certamente. E de vez em quando, aconteceu nessa semana. Eu, embora tivesse as mensagens do Salmo 90, 91 e 92 prontas, eu revi as 3, que vou pregar somente em março do ano que vem. Escrevi a mensagem do Salmo 93, que já estava estudada, e estou estudando o Salmo 94. Então, daqui uma semana, 10 dias, eu volto nas outras, revejo aquilo, acrescento alguma coisa, afino outra, assim vai. Uma curiosidade, assim, quando você termina a mensagem, de repente você volta nela, você olha para ela, e vê assim, onde eu estava com a cabeça? Peraí, deixa eu reformatar tudo isso daqui. Isso acontece, isso não é comum, mas já aconteceu algumas vezes, e depois que eu termino de pregar a mensagem, eu digo, agora eu sei como é que deve se pregar essa passagem, mas já passou. E na condição de pastor, não pregador itinerante, talvez não tenha nem essa oportunidade de repetir aquela mensagem, mas isso também já aconteceu. O Hernando Dias Lopes que fala que a mensagem ela fica boa depois que você prega 10 vezes a mesma mensagem. Eu não fui conferir, mas consta que o John Stott dizia que é depois de 50 vezes. Bom, e tudo nesse processo, as pessoas estão te ouvindo, algumas delas por décadas. Você falou aí que as famílias que começaram a fonte estão sentadas nos bancos até hoje, ou seja, elas estão te ouvindo por 40 anos. Como é que é o desafio para você de pregar para esse mesmo grupo por tanto tempo?
Bom, em primeiro lugar, a palavra de Deus ela é fascinante. E o Fernando pode ser, e é, limitado, restrito, mas a palavra de Deus é fascinante. Então, a garantia da relevância e da apreciação está muito mais na palavra do que no pregador, mas muito mais. Né? Agora, tem desafios. Você pregando há muito tempo num lugar, você não tem ali, tem como usar o portfólio de ilustrações que você tem. Você usou, não dá para ficar falando toda hora aquela história. Então, é um desafio de procurar novas ilustrações e acaba acontecendo isso. Né? Hoje mesmo, esses dias, e hoje não foi exceção também, lembrei de um fato na minha vida de mais de 30 anos atrás. Falei, nossa, isso é uma boa ilustração. Então, tem esse desafio, não só de se manter no estudo, mas como é que eu posso encontrar ilustrações que possam ser úteis. Então, é a palavra que vai fazer diferença. Legal.